são de puro jaspe, e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão, que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, Aleluia. e a terra encherá de Beulah, e das harpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levem à morte. Ser constantes, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus, o fiel operás. Aleluia. Se é glorioso pensar nas grandezas. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O amém é de vocês. Então, o irmão já deu aqui a devida explicação, esclarecimento. E chegamos então na nossa revista que estamos estudando nesse trimestre. A Igreja de Cristo, o Império do Mal. Então, o irmão já explicou ali o motivo de nós lecionarmos esta lição, porque ela está atrasada, deveria ser dada domingo passado, a qual foi a reunião do ministério, então foi adiada a lição. Então, já ganhando tempo, o irmão André César, ele é coordenador da escola de adultos, aqui na Setembrino, e de vez em quando a gente pega de assalto aqui a igreja, né, irmão José? Meio preparados assim, mas vai ser bênção, né? A minha fé está grande. Glória a Deus. Então sempre a escola, ela traz uma lição que vem de encontro a um conhecimento que nós precisamos ter. Alguns já têm esse conhecimento, mas sempre é bom relembrarmos, porque quem não sabe já aprende pela primeira vez, né? Então o subtítulo traz como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Babilônia, né? Mas nem existe mais essa cidade, não. O espírito que está aí no mundo, que é a essência do mal. Então, nós como igreja, somos atacados pelo inimigo. Só que o nosso inimigo, ele é invisível. Ele não aparece assim, numa luta de ringue, e quem vencer, venceu. Não, não é assim. Ele é ardiloso, ele é sujo, e ele combate bem devagarinho, você não percebe, quando vê, você já está no fundo do poço. E o mundo prega que o mal não existe, e que o diabo não existe, que o inferno não existe. É bom assim, né? Porque daí, para que se consagrar, por que orar, por que ler a Bíblia, por que ser crente, por que ser em Deus, por que se afastar do mal, se não existe essas coisas, não tem um julgamento? Mas tem. E o inimigo trabalha nisso, favorecendo um falso bem-estar da humanidade sem Deus. Aleluia. E isso nós vamos ver hoje, uma visão bíblica do corpo, que nós bem arrumamos e nos tratamos, e vamos no médico, e tratamos bem essa parte. E o espírito e a alma, como é que fica? Então vamos ver alguma coisa nesta noite. Então me deram bastante tempo, né? Estou até surpreso aqui, tomara que repito, né? Ele já sabe, né? Então nós vamos a visão bíblica do corpo. Para os irmãos que têm a lição, né? A revista, o texto áureo.
Eu vou pedir para alguém ler, quem tem aí, pode ler, um irmão, uma irmã, está aí na revista, ou pode ler aqui na tela, por favor, o texto áureo. Mas o corpo não é para a prostituição, sendo para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O texto áureo é aquele texto que vem do texto destacado, o texto áureo, o texto dourado do texto, que o autor, o comentarista, ele trouxe para embasar essa lição. E ele fala isso, é um versículo lá de 1 Coríntios 6 e 13. O corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, então é para Deus, e o Senhor para o corpo. Então aqui já começa a definir alguma coisa desse corpo, para que serve e de quem é. E o texto já começa a nos dar esta luz. Pedi para uma irmã ler agora a verdade prática, por favor. O corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Muito obrigado. Então a verdade prática é aquilo que temos que sair daqui sabendo hoje. Não vai ter uma prova no final. Não, mas a prova ela é diária, é cada dia. Quando nós saímos ali depois dessas portas, para o nosso lar começa a prova. É diferente, né? Mas não tem prova prática, prova teórica. A prova é prática. Então, o corpo é um templo do Espírito Santo. Glória a Deus. E por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. É um versículo na Bíblia, está sendo dito aqui de uma outra maneira. Durante a lição nós veremos melhor isso. Mas você deve sair daqui hoje sabendo isso. O que é o corpo? Em suma, lá no fundo, em última análise, o templo, o corpo, o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Então nós temos alguma responsabilidade aí, né? Até a volta de Cristo. Muito bem, nós temos uma leitura bíblica em classe, que vai ser a nossa leitura hoje, todo culto, ou aqui escola, não é? Nós temos uma leitura, ou uma pregação, e o nosso texto hoje será esse. Está lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 12 a 20. Nós vamos ler esses versículos. Você lê aí na sua Bíblia, ou lê aqui na tela. Ou lê na Bíblia, ou na revista. E vamos já crescendo espiritualmente nesta noite. Muito bem. Eu vou ler o primeiro versículo. Está lá, 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Por favor, alguém leia o 13. Os manjares são para o ventre. Os manjares são para o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Alguém leu 14? Ora, Deus também ressuscitou. O Senhor nos ressuscitará a nós pelo seu poder. O 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e farei membros de uma meretriz? De modo nenhum. Versículo 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz passe um corpo com ela? Porque serão disso dois uma só carne. 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. 18. Fugir da prostituição todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E o 20. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no nosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Inclina sua cabeça. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por mais esta noite, esse momento. Estamos aqui reunidos em Teu nome para Te adorar e servir. Fala conosco nesta lição.
possamos aprender de Ti, para colocarmos em prática, Senhor, aquilo que é necessário para Te agradar, para Te servir e sermos gratos a Ti, sermos agradáveis a Ti. Receba o nosso louvor e fala conosco nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Antes da palavra-chave, não, já é a palavra-chave mesmo. Cada lição, vocês, irmãos que acompanham, sabe que você tem uma palavra-chave. E ela fala um fundamento, que é a palavra-chave, então, bastante usada, bastante explicada sobre a lição. E nessa noite nós temos uma palavra que é corpo. E eu quero ouvir de vocês, o que é o corpo? É o templo do Espírito Santo. Muito bem, está na Bíblia, já vimos ali nas leituras. O que mais que é o corpo? A parte visível, a parte externa que podemos ver. Muito bem. Matéria. O que mais? Uma incomodação. Ele está sendo bem realista, né? Então, o corpo. Claro, eu podia falar ao corpo do exército, ao corpo de enfermeiros, ao corpo do carro. Não, é o corpo humano, tá? Vamos falar de nós mesmos. O corpo aqui, ao qual eu queria respostas, é o corpo humano. E aqui mesmo, em Gênesis, nós temos um versículo, né, que vai falar que o Senhor lá pegou do pó da terra, fez um boneco, e lá deu fôlego de vida, e o homem foi feito um ser vivente. Esse é o corpo. E ali tem uma estatística, uma pesquisa, dos elementos químicos encontrados na terra, também encontrado no corpo humano. Como é que chegaram isso? Queimaram o corpo, né? Não sei se foi de propósito ou houve algum incêndio, mas um corpo foi queimado e restituído às cinzas. E das cinzas foi encontrado vários elementos químicos da tabela periódica, um percentual baixo, é claro, comprovando que esses elementos químicos têm na Terra. E o ser humano, você aí, esse corpo aí que tu está dentro, depois eu vou explicar melhor, né? Você está dentro aí desse corpo. Aleluia! Você também é constituído de terra. Não, mas que terra é essa? Que se cortar aqui sai sangue. Pois é, mas é até você morrer. Depois que você morrer, esse corpo aí vai voltar, será pó. Ou cinza, né? Não tem nada errado, é isso, é assim mesmo. Não, você pode dar glória a Deus que é assim mesmo. Então esse é o corpo, tá? Que nós trabalharemos, vamos falar hoje. Nós chegamos na 9ª lição. Então já vimos 8 lições, temos 13, então faltam, tirando essa, 4 lições, faltarão 4 lições para nós inaugurarmos o 4º trimestre, irmão José, irmão André. E no próximo trimestre, já vou vender o peixe aqui da revista, para que agora aqui os irmãos foram pegos de surpresa e a maioria não tem a revista. Não, o objetivo não é vender livro nem revista. O objetivo é dar a instrução, o conhecimento que nós crentes precisamos. E já tem um estudo pronto, isso aqui, só para os irmãos saberem. Alguém escreve um livro, um irmão, um pastor, uma autoridade com bastante procedência, escreve um livro, livro, 160 páginas. De um livro sai o conteúdo da revista, 60, 90 páginas, mais 60 mais ou menos, que dura um trimestre. E em 1º de outubro, em diante, iniciará o 4º trimestre de 2023. E já estou aqui com a revista. Até aos confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então o assunto será missão, irmão José Dias. Pensa, né? Aleluia. Missão. E já continuando vendendo peixe. Se os irmãos quiserem essa revista, procure o coordenador, irmão André César. Tá bom? Introdução. Eu falei isso porque eu tenho que fazer uma conexão aqui com as lições anteriores. Para não dizer link, né? Link é uma palavra em inglês, quem sabe o que é link, né? O link lá da internet, né? Não, é uma conexão com as lições anteriores. Seria uma tradução.
Irmãos, a igreja de Cristo, o império do mal. E a gente vai falar do corpo, né? Será que o corpo luta contra nós? Será que o corpo luta contra a igreja? Não, essa é a conexão, não estou errado, não estou fugindo do assunto. Luta. O irmão José Dias bem falou. Esse corpo aqui para nós é um peso, é uma luta. E o próprio apóstolo Paulo falou, né? Que a nossa luta era do espírito contra a carne. Não era a carne do açougue, não, essa carne aqui. Verdade. Porque o corpo, ele luta contra o espírito. E cada um procura o seu próprio bem. Aí tem essa luta. Um dia ocorre isso aí dentro de você. Todos os dias ocorre essa luta dentro de nós. E quem está vencendo essa luta? Vocês podem responder. Vamos lá. Cada um pode responder. Né? Introdução. Então aqui para quem tem a revista, eu vou pedir para quem me ajudar aí na leitura, não é? Porque depois vocês vão cansar aí da minha voz. Então vamos lá. Deus criou o ser humano para ser o louvor da sua glória. O ser humano, ele é o auge da criação. Tanto que o ser humano, Deus criou por último. Então, o ser humano, aí entra o corpo, né? É o melhor de Deus. Vejam que os anjos, que em tese, a princípio, são superiores a nós, e melhores do que nós, e mais poderosos do que nós, mas não tem corpo. Né? Talvez isso, aos olhos de Deus, seria algo tremendo, poderoso, ao qual os anjos que são melhores do que nós não têm. Mas em uma parte da Bíblia diz que os anjos servem aqueles que obedecem a Deus. Quem é que obedece a Deus? Falando quem? Dos crentes. Então, de uma certa maneira, Deus usa os anjos para nos servir, nós, seres humanos. Então, assim, sem explicar muito, né? Não me pergunte isso, que eu não vou explicar por causa do tempo. Em tese, nós somos superiores aos anjos, porque nós somos melhor do que eles. Eles nos protegem. Deus dá ordem aos anjos para nos guardar, para nos cuidar, para nos curar, e tantas outras coisas. Tá bem? Mas o ser humano completo, não só o corpo, mas alma e espírito. Então, no processo aí de criação, né, do ser humano, com o advento do pecado, o que aconteceu? Nós precisamos ser regenerados, nascer de novo. E aí entra isso, né? Deus nos criou, nos formou aí um corpo, ao qual só aí nós temos. Os outros seres espirituais não tem, né? Seres espirituais, não estou falando dos animais. Os animais têm vida e têm corpo, mas não tem um espírito. Uma planta, um ser vivo, não tem espírito, não tem alma. Então nós temos aí a natureza material e espiritual, como o nosso coordenador falou. Vamos ver também a visão aí secular aí do corpo hoje, como que é? Como é que o mundo vê isso? E nós como é que vemos? E a Bíblia como é que vê? A visão bíblica do corpo. E a postura do cristão em relação a tudo isso, né? Ao nosso corpo. Como é que nós estamos? Né? O que você está fazendo com esse corpo aí? O corpo será que é só para dar glória a Deus? Ou esse corpo é só um peso mesmo? Poxa, então Deus fez errado isso, irmão José Dias. Deus fez o corpo errado, porque é um peso para nós. Não, não é assim. O corpo só é um peso por causa do pecado. Senão não é. O corpo não está errado. Vamos lá, primeiro tópico, a criação do ser humano. Vamos ver a origem da raça humana. Vamos lá. Então começou lá, né, por nossos antepassados, aquele primeiro casal, Adão e Eva. O homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. E por isso a nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural imediato e não um processo evolutivo. Né? Fomos criados por Deus e somos semelhantes a Deus.
Então esse desenho que estamos vendo aí, ó, significa o quê? Que nós não estamos no auge da evolução. Não. Quando Deus criou o homem pronto. Fez aquele boneco lá do barro, soprou nas narinas, ele já se levantou pronto. Não tinha um ser anterior, como os nossos amigos da evolução, teoria da evolução de Charles Darwin, que nasceu de uma ameba, de um ser, foi evoluindo, criando cauda, criando perna, e até chegar num ser humano que é hoje. Isso aí não existe, não tem como provar isso. Eu estudei história, eu estudei algumas coisas, e fiz alguns cursos, não estou me gabando disso, como que... Não é isso. Mas isso aqui é real. Tá? Isso aqui não existe. Até hoje eles procuram, sabe o quê? O elo perdido. O que é o elo perdido? É um animal que fica entre o ser humano e o animal. Não tem um... Cadê um homem com cauda? Seria mais ou menos isso. Cadê um homem que é 100% peludo, tipo um primata? Não existe. Cadê esse ser humano 100% coberto de pelo? Ser humano que fale conosco, que tenha consciência, que seja inteligente, com cauda, tem? Cadê? Então esse seria o elo perdido. Não acharam, nem vão achar. Então a criação do ser humano não começa apenas em Adão, o primeiro homem, mas começa em Deus, que livremente, conscientemente, sem ninguém mandar, sem ele obedecer ninguém, com um propósito, resolveu criar o ser humano. Deus quis e pronto. Qual o problema de Deus querer criar o homem pronto? É isso. Daí os homens lá ficam perdidos na ciência. Que não sei quantos milhões de anos e tal, criou e foi evoluindo, como vemos aqui nessa imagem. A ciência desenha isso, acha bonito, defende isso, mas está errado. A tese que nós defendemos é o criacionismo, que resumindo o que é toda a natureza, Deus que criou. Amém. Então o vegetal não veio de um outro vegetal, primórdio, não sei o que, não, Deus criou o vegetal prontinho já, já é aquela e deu. É assim, é bíblico, eu não posso dizer outra coisa, não tem um meio termo, tá? E aqui nós chegamos então na constituição do ser humano. Já estamos entrando então no segundo subtópico. Eu estou sendo rápido, porque o tempo ali, daqui um pouquinho eu já vou dar um intervalo aqui para nós colhermos as ofertas, né? A constituição do ser humano. Nós temos duas naturezas, né? A primeira natureza é o corpo, é isso que você vê, é que você está olhando aí. Quando eu olho para vocês, eu estou vendo o corpo de vocês, eu não estou vendo o interior de vocês. Interior que eu digo não é o organismo aí, mas sim a constituição. Eu não estou vendo a alma e nem o espírito de vocês. A gente vê só o corpo por fora, é a primeira parte, a primeira natureza é o corpo, que é físico e material. Mas nós temos uma segunda natureza, que é invisível, a qual eu não vejo aí, e vocês não veem também de mim, que é o espírito e a alma. É o espiritual, né? E o transcendente, é aquele que não morre. O corpo, se eu cair aqui morto, o corpo morre. Vai para o chão, vai para a cova, vira pó. Mas o espírito não morre. O espírito fica em pé. Sim, pode falar. Uma pergunta muito interessante ali, tu falou assim, a gente hoje da igreja, irmão Aurélio, as pessoas do mundo, de fora, né, elas veem uma coisa na gente, quer ver uma coisa, aquele jovem ali é diferente, olha ali, o jeito que ele se comporta, educado, o jeito de falar, eles veem uma coisa diferente dentro da gente. Nunca vi uma coisa diferente. Aí eles ficam, o curioso, né? Aí eu falo, poxa, te fazer uma pergunta. Mas eu notei tu é bem diferente de outras pessoas aqui. Aí tu abre a porta para te pregar para ele. Muito obrigado. Então isso que o irmão falou é o seguinte, nós somos diferentes do mundo, porque nós temos Deus na nossa vida,
de forma aparente. Deus está lá com eles também, mas mais para juízo e condenação, porque não é que Deus não quer ajudar eles, Deus quer, mas eles não querem. Eu falarei isso no livre-arbítrio. Então, isso, irmão Leonardo, eu não falei aqui, mas embora que o irmão André falou, mas vou reforçar. Não é que não seja o culto agora, mas aqui está aberto, né, irmão José Dias? Se você quiser fazer uma pergunta, levante a sua mão, vou dar a oportunidade. Se quiserem interagir aqui na aula, pode interagir. Não é um culto propriamente dito, que o pregador chega aqui e nós, assembleianos, não temos essa cultura de quando o pregador está aqui, né, vendendo o peixe dele. Ei, pregador, eu não entendi isso aí, me explica isso aí. Nós não temos essa cultura, essa tradição. Mas aqui é a escola agora. Você pode fazer a sua pergunta. Ah, irmão, eu li um livro lá e tu está me dizendo isso aí, o que está certo? Ah, irmão, eu assisti um filme lá, mas lá me mostrava outra coisa, o que está certo? Ah, lá na escola me falaram isso e tal. Aí você faça a sua pergunta. Então aqui nós temos duas naturezas, uma física e outra espiritual. Isso aqui somente o ser humano tem. Tá? O animal até ele tem uma alma, mas ela é mais, como é que chama? Instinto. O animal tem um instinto. Nós até temos, mas pode dizer que temos, na verdade é superior a isso. Nós temos raciocínio, temos sentimento e razão. Já o animal não. Né? Vocês acham que vocês estão se achando muito superior, não é? Então vamos pegar uma criança, um bebê de 5 meses. Não, de 1 mês, para forçar bem. Pega um bebê de 1 mês de idade, tá? E vocês vão viajar, vão deixar essa criança 1 semana em casa, sozinho. Você pega o leite, deixa tudo lá, deixa o fogão, deixa a geladeira, você deixa o açúcar, a mamadeira, tudo lá. E tudo de alimento que você precisar, que a ela vai precisar. Deixa as fraldas, deixa as roupas, deixa tudão lá. E deixa a criança em cima da cama. Quando você voltar, como você acha que estará essa criança? Caiu da cama. Se ela se rolar e tentar andar, né? Ela vai estar desnutrida, toda suja, se não estiver morta. Por que será, né? Os animais não é assim. O animal, às vezes, já quase nasce andando. E já tem um instinto de sobrevivência e ir lá procurar a mamadeira lá na mãe, que já sabe o que é, né? Nós não. Se deixar uma criança ali, ela vai morrer. Está todo o alimento ali em volta dela, pode deixar a melhor coisa do mundo lá para ela, não vai fazer nada. Porque ela vai ter que ser ensinada. Então você vai ter que, né? Ensinar ela a andar, ensinar ela a falar, ensinar ela todas as coisas. Você é tão ser humano, tão superior assim, né? Pois é, mas somos. Eu não estou diminuindo vocês, que eu estaria diminuindo eu também. Mas vejo que seria um instinto, né? Que nós temos, mas não é tão profundo assim, né? A constituição, então, do ser humano está aí. E a nossa declaração de fé também professa aqui que a nossa natureza humana consiste em uma parte externa, o corpo ou a carne. É o homem exterior, e uma parte interna, denominada de homem interior, composta de espírito e alma. E essa constituição humana é denominada tricotomia, ou tricotômica, ou seja, dividida em 3 componentes, subdividido aqui nessas duas naturezas, como que eu já tinha falado. Né? E antes que eu prossiga, eu tenho que falar uma coisa. Quase sempre quando chega nesse assunto, irmão André, eu falo isso. O que o mundo diz do ser humano? Que nós somos um corpo, nós temos uma alma e dentro de nós temos um espírito. Não é assim. É o contrário. Isso é antibíblico. Na verdade, nós somos um espírito. A ciência, o mundo diz que tu é um corpo. Não. Primeiro você é um espírito. Primeiro nós somos um espírito. E nós temos uma alma. E habitamos dentro de um corpo. Aleluia. Diferente do que o mundo ou a ciência ensina. Eu acabei de dizer aqui.
Se eu morrer agora, morri agora, desmaiei, caí no chão, morri. Mas eu, o espírito, fico em pé. Porque o espírito é imortal. O espírito não morre. Não estou falando de você é um espírito. O corpo morre, volta ao pó. Mas agora nós, espírito, o espírito não morre. Como é que a Bíblia diz, né? O corpo volta ao pó. E o espírito volte a Deus que o deu. Daí alguém entende assim, beleza, que bom, posso fazer o que eu quero, porque eu vou ir para o céu. Todo mundo vai ir para o céu. Para prestar conta do que fez por intermédio do corpo. Mudou, né? Não estou inventando. Está na Bíblia isso aí. E um outro versículo diz assim, que nós vamos ver mais na frente, que todo corpo, alma e espírito sejam guardados ou conservados irrepreensíveis para a volta do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, morreu, acabou tudo agora, beleza. Não, agora vai prestar conta. Porque por tudo que tu fez, por intermédio do corpo. É isso aí, eu não estou inventando. Às vezes não dá para dar glória a Deus, né? Vamos lá, pode falar, irmão. Sendo que algumas teorias também falam sobre o dicotomismo, né? Dicotômico, duas partes. Duas partes. É isso que o irmão está falando. Seria mais ou menos isso aqui, mas tem algumas teses, algumas correntes ou definições, ou teólogos ou ensinos que falam que essas duas aqui é uma só. E até na Bíblia, quando você lê, muitas vezes nós ficamos na dúvida. Quando fala da alma, às vezes está falando do espírito. E quando fala do espírito, às vezes está falando da alma. Né? Como assim no coração? Como alguém fala assim, Deus só quer o coração. Mas como é isso? Coração? Coração é essa bomba de sangue aqui que tem aqui, é isso? Quem já viu um coração andando sozinho por aí? Ou quem já viu um corpo andando sem o coração? Então não é esse coração aqui que está falando. Então quando eu falar coração, está falando que mente, está falando que alma. Eu já vou explicar mais na frente. Está falando de alma. Tá? Alma, então esse sentimento que a Bíblia, em alguns momentos, ou traduções, ou entendimento, vai falar que esse coração é o nosso interior aqui. Não interessa se pode ser o espírito ou a alma. Tá? Mas não... tem que pegar e guardar no coração o conhecimento, a palestra, o entendimento hoje. Mas o coração não tem memória. Então o coração é a mente, é o conhecimento, é a alma, tem que guardar aí. Pode falar, não? Às vezes as pessoas não sabem se expressar direito, assim, às vezes ela fala assim, Deus quer o teu coração. Não, Deus quer tu completo, corpo, alma e espírito, entendeu? É saber se expressar, mas o modo do coração que eles falam assim, eles deixam de falar, Deus conhece o teu coração, Ele sabe a tua necessidade, mas Deus quer o teu tu por completo, quer teu coração, quer tua mente, quer teu espírito, quer tu completo. E todo dia o nosso corpo, a gente tem que dar dele como sacrifício todo dia para Jesus. Sacrifício, jejum, oração, palavra, Bíblia, e ir para a igreja lá, não só para fazer a obra, dar o nosso melhor para Jesus Cristo. Exatamente. Obrigado, irmão. Então, a corpo, alma e espírito. Então Deus não quer só o coração, o corpo, então Deus quer o corpo. Não, Deus quer completo. Deus quer o corpo? Quer. Não, mas Deus nos quer por inteiro. Porque o ser humano, ele é completo para Deus. Você não pode sair daqui hoje, somente cheio do conhecimento, e aplicar isso no corpo. Não. Na verdade, deve começar pelo espírito, e na alma, que vai se chegar nisso, e vai fazer no corpo. Ou não? Obrigado, irmão. Não. Continuando ainda sobre o corpo, né, da constituição do ser humano. Então é a parte aí material, né, e é marcado aí pelas seguintes características. É material, é visível, é tangível, né, pode ser tocado, é mortal, o corpo morre, né, possui uma estrutura milagrosa, completa e complexa, que a teoria da evolução jamais consegue explicar. Então nossos amigos cientistas lá, eu não estou jogando pedra na ciência, entendeu? Tem coisas boas que eles fazem.
E tem coisas que tem que ter fé, como nós temos fé. Mas tem coisas que eles falam lá que tem que ter uma fé superior à nossa para acreditar e engolir aquelas coisas que eles falam e professam como ser a mais pura verdade. Sendo que muitas vezes não é. Né? Então não tem como explicar. Então eu costumo explicar que o ser humano é um milagre que anda. Né? Pode ver? Um milagre que anda. Eu vou comparar com uma máquina, né? Um robozinho, né? Uma máquina. Qualquer máquina aí, mas, né? Se você não alimentar aquela máquina, se é um carro, é o combustível, se é uma máquina de lavar, tem que colocar água e eletricidade, que máquina é essa? Não precisa ter um combustível. Então nós nos alimentamos. Pode ver, se você não se alimentar, o que vai acontecer? Vai definhar, vai passar frio e fome, necessidade, vai morrer de fome, não é? Então, tipo uma máquina, tem que estar ali, alimentar, tem que ter manutenção, você não fica doente. Aí vai no médico, aí toma o remédio, aí toma a injeção, e aí fica lá de observação, e daqui a pouco, opa, está de alta porque o corpo se reabilitou e a máquina voltou a andar. Então uma máquina, eu costumo dizer, é uma máquina perfeita, complexa, que Deus criou pronto. Cadê? Não te engrandece muito, eles vão prestar conta desse corpo aí, tá bom? Vamos falar da alma agora. Eu tenho que ser rápido, né? No final do segundo tópico, aquele intervalo. Né? Então, o corpo. Alguém que falou alguma coisa sobre o corpo? Alguma curiosidade, alguma pergunta? Não. Fala. Eu tenho. A última intervenção do. Mas não é fácil, irmão Aurélio. Todo dia é um desafio a gente ter que lutar contra a carne. Não é fácil, entendeu? Porque pra gente lutar, às vezes a nossa carne quer falar mais alto, né? Mais alto. Mas aí a gente tem que pegar e repreender, não é fazer, é um desafio, todo dia é uma briga, entendeu? Mas para matar a carne é só no jejum, na oração. Não vou dizer que é fazer aqui, ó, vamos supor, a gente sai daqui e aprova lá fora. Aí vem um irmão testar nós, começa a xingar a gente. Aí é o teste, se tu vai deixar a tua carne falar mais alto ou tu vai deixar o espírito agir. Obrigado, irmão. Tem um versículo que eu costumo falar também e vocês vão me ajudar agora. Vocês vão dar a continuação do versículo. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas que carne fraca é essa, né? Que deixa você preso lá na cama de manhã, te assegura lá na cama. Que carne fraca é essa, né? Que muitas vezes faz você falar um palavrão. Que carne fraca é essa? Que faz você ficar em casa, trocar a atividade da igreja domingo à noite, 1h30, que tempão, né? Mas o corpo quer lá ficar com o seu olhão lá na internet, no filme, ou sei lá, vendo o quê? Que carne fraca é essa, né? O espírito está pronto. Esse espírito aí é o espírito humano que é você. Tá? É você, não é o Espírito Santo. Claro que o Espírito Santo está pronto. Estou falando de nós como seres humanos. O Espírito está pronto. E quando fala isso, que nós já temos um entendimento bem forte e uma fé razoável para ter o discernimento do que é certo e o que é errado. E tem um objetivo, é fugir do erro e acertar o alvo. E o alvo é Jesus. Irmão. Glória a Deus. O corpo, na verdade, é só uma estrutura, né? Estrutura. Porque o espírito e a alma que vão dar funcionalidade para o corpo. Isso aí. Então o corpo é essa casca aqui. O corpo é essa estrutura externa aqui. E quer ver como é profundo? Olha só. Olha só. Tudo que está aqui na mesa é meu aqui. Pode ser, irmão? Menos envelope. Então deve ter alguma coisa importante. Eu ia pegar água para mim, o microfone. Não, mas brincadeira. Olha só. O meu copo, tá vendo? É meu, mas está fora do corpo. Não é meu corpo, está fora. Larga aqui. O meu livro. Não, o meu livro. É o meu livro. Qualquer outra coisa, o teclado, qualquer coisa que é meu aqui é fora de mim. E a minha mão? Estou usando mesmo, não mudei nada. A minha mão. Será que ela não pode sair de mim? A minha mão. O meu pé. Estão entendendo? São coisas externas. A gente fala isso e você já fez e não se dá conta. E agora eu estou abrindo a mente de vocês.
Porque o corpo, na verdade, não é você. Nós não somos esse corpo. Ah, irmão, mas se eu cortar aqui vai sair sangue. Ah, se eu der uma canelada ou uma batida de martelo vai doer. Ah, eu fico doente. É, isso aí mesmo. Enquanto você estiver vivo, esse corpo aí vai ser um peso, né? Ele vai te trazer algumas dificuldades, alguns problemas. Meu Deus. E até você é esse corpo, enquanto vivo. Jesus. Porque depois, quando morre, você verá que realmente o que é que nós somos. Nós não somos esse corpo. É difícil de eu dizer isso, irmão. E é claro que é difícil para vocês ouvir e entender. Bah, não ficou louco agora. Claro que vocês não vão dizer por educação. Mas como que eu não sou esse corpo? Você é até morrer. Porque depois, quando morre, eu já falei, não vou demonstrar de novo. Morre, já era. Você saiu do corpo. O corpo já era. E aí volta, aí nós ficamos na morte, só isso aqui. Alma e espírito. Deus, sem pergunta. O que é alma? É uma das partes imaterial e imortal do ser humano, marcada pelas seguintes características. Vamos rápido. É a sede das emoções. A emoção não está no corpo e nem no espírito. Embora nós demonstramos o sorriso, a alegria e todas as emoções do corpo, mas o corpo só demonstra para fora. Ai, Jesus. Sentimentos e vontades, a alma é isto, também que são exteriorizados pelo corpo. Sendo que essa alma, ela dá o quê? Vida ao corpo. Se o corpo deixar de cumprir suas funções vitais, a alma se retira do corpo, mesmo morre. Então vamos falar da alma aqui bem, de forma simples, rápida, mas pode perguntar. Lembra que eu falei da criança de 1 ano? A mente dela é uma tábua branca, assim, não tem nada escrito, não tem nenhuma emoção, talvez umas emoções bem fraquinhas, mas ela não entende isso. Ela não sabe nada, que ela está todo o alimento em volta dela e ela vai morrer de fome. Tem a lâmpada lá, ela vai ficar numa escuridão eterna, se ninguém for lá iluminar ela. Ela vai ficar toda suja, né, das suas necessidades, se ninguém for lá trocar ela, a sua fralda. Porque não sabe nada. Isso é alma. Isso essa é uma parte que vai dar vida para que esse corpo ele possa ter sentimentos, emoções e vontades. E é isso, no basicão. Então a alma, ela aprende, o espírito não aprende. Já falei o versículo, na verdade o espírito está pronto. Então o espírito não tem que ser ensinado nada. O espírito não tem que aprender nada, ele já sabe tudo. Aleluia. Não igual Deus, né? Mas já sabe tudo o que ele precisa para sobreviver aqui nesta terra. Mas quem que domina então? Opa, agora eu já vou encher vocês de perguntas, ninguém está me perguntando nada, só alguns, né? Quem que manda então? Quem que é superior a eu? Quem que manda? O corpo, a alma ou o espírito? Quem acha? Menos o José e o André. Depois eu digo outras pessoas, não, a irmã Simone também não. Aqui, pode perguntar, pode falar. No caso, a alma seria algo que para sentir o que todos sentem, e o espírito para sentir o que Deus sente? Exatamente. Porque quem se comunica com Deus é o espírito, não é o corpo e nem a alma. Quem se comunica com Deus é o espírito. Aleluia. Tá? Alguém mais aí? Pode. Tá, então vou fazer a pergunta. Quem que manda então? Agora sim. Quem que manda? Nessa hierarquia tricotômica, irmão André, quem que é superior? Quem que manda? Quem que deveria ser? É o espírito. Acertou. Mas de verdade, quem é que manda? Ah, agora sim. É na prática, e na prática. Então eu vou dizer a prática. Eu vou contar uma história para vocês que alguns já conhecem. Olha aí. 2 leões. Tá? Dois leões na jaula. E eles vão lutar. Daqui 1 semana eles lutarão, esses 2 leões. Um leão é o corpo. O outro leão O espírito. é o espírito, vamos dizer. Pode ser junto com a alma. Tá? Esses 2 aqui nesse momento, vamos deixar junto esses 2 aqui. Tá? O espírito e a alma. Ah, Jesus amado. Meu Deus. E você, lembra da luta lá de Paulo, né? Então você, vamos dizer assim, vamos lá. O espírito e a carne. Se você não ler a Bíblia, se você não orar, se você deixar de frequentar o culto, e se você for crente e deixar de participar da ceia, vamos forçar bastante aqui, e se você já começar a falar mal dos irmãos, e daqui a pouco já começar a prejudicar e já começar a cometer pecado deliberadamente, quem é que está sendo bem alimentado aí?
A carne. A carne e o corpo. A alma, Fica em casa, não perde nenhuma série lá na Netflix. E os filmes evangélicos, não, isso aí não. Então quem está sendo alimentado aí? É o corpo. É o corpo. a alma está sendo alimentada e comandando o corpo para as ações. Não adianta o filme, o mamão está dando spoiler aqui do filme. Já deu a resposta. Mas ninguém pegou isso aí, tá certo. Então o que acontece? Agora o outro, né? Então tem esse leão aí, é o corpo. Então você alimenta ele muito bem e lá o espírito fica lá sofrendo. Não dá nada para ele se alimentar. Como é que o espírito se alimenta? Já é o contrário disso. Lê a Bíblia, faz oração, faz jejum, procura evitar de vir ao culto. Agora eu não posso faltar nenhum culto. Não é isso que está sendo dito. Evite de faltar. Nosso pastor já falou aqui. Tem alguém doente. Tem alguém que está se preparando para um concurso. Tem alguém que vai viajar. Tem alguém que está na escola. Então, motivos justificáveis, tudo bem. Mas eu ficar em casa lá, só assistindo Netflix, para não dizer outras coisas, então, aí quem está sendo alimentado aí? E nem botemos as pernas para cima, deixemos no eu deixei no chão, para não piorar, né? Eu ia falar isso agora. Então, quando você alimenta então, o espírito, você fica fortalecido espiritualmente. E a carne fica subjugada lá, ela não gosta. Mas você se fortalece espiritualmente. Então, agora vai ter a luta. Chegou o final da semana e você só alimentou um deles. Ou só alimentou o corpo, já falei como é que é, ou só alimentou só o espírito. Quem vai ganhar a luta? Mais forte. Quem mais foi melhor alimentado. Quem passou fome, está fraco, vai perder a luta. Entenderam isso aí? Quem ia falar? Mas tu tem uma opção de escolher. Tu tem o poder de escolher e tomar a decisão quem tu vai alimentar. Só um pouquinho, irmão. Tu não fica adiantando o filme, não. Parei. Me fala, tu lá pegou ali a cópia dele. Porque eu vou dizer agora quem é que decide depois da pergunta. Não, da ajuda. Não me pergunta. Me ajuda aí, irmão, André. Me ajuda aí, irmão. Creio que já está respondido. Já está? Mas, aí eu lhe pergunto. O corpo é a fonte do mal? Não é. O corpo não é. Aí vocês agora. Obrigado. Foi bem pertinente. Abriu, que corpo ruim esse, né? Que corpo, Deus, né? Não vou falar um palavrão aqui, não, mas só me atrapalha. Não é isso. O corpo está certo. O corpo foi criado perfeito. O corpo não está errado. Senão Deus errou, né? Deus errou em criar o corpo. Não é isso. O corpo está certo. Naquilo que ele faz, mas não pode deixar de fazer tudo o que ele quer. Tá, mas falta uma... Quem que decide, então? Já deram spoiler aí. Quem que decide? É o corpo ou é o espírito? Quem que decide? Tem uma pegadinha na pergunta, presta atenção. Na verdade, quem decide é a alma. A irmã não caiu na pegadinha. A irmã não caiu na pegadinha. Quem decide não é nenhum desses. Quem decide é a alma. Olha lá, a alma é um centro de decisão, é a sede das emoções, dos sentimentos e das vontades. Não é o espírito que decide. É para ser, na verdade é para ser, mas ele fica ali subjugado, mas ele não se usurpa, ele não toma conta, porque essa é uma qualidade, uma habilidade para a alma, porque vai fazer aquilo que aprendeu. Lembra que eu falei, Então quem decide é a alma, irmão José. Por isso que nós, quando pregamos, vamos ganhar aquela alma, vamos evangelizar aquela alma. Muito bem. É todo o corpo, é toda a pessoa, completo. Mas o que vai ser transformado é aquela alma que tem sede pelo pecado, aquela alma que quer pecar, que ela vai ouvir o evangelho, vai ser transformada ao ouvir pela palavra e ela vai começar a tomar as decisões. Isso, obrigado. Então tem aquele desenhozinho, né? Que tá lá o boneco lá, sei lá se é o Tom e Jerry, né? Então tá aqui o gato, aí vem um diabinho aqui na orelha dele e outro anjinho aqui, né? Quem você mais está ouvindo, né? É tipo isso aí. Só que a alma é que decide. O espírito está ali, o espírito está pronto.
A carne fraca está ali. Só que no nosso dia a dia, na nossa semana, mês e ano e vida toda, nós estamos nos alimentando. E o corpo vem dando argumentos para nós. E o Espírito também vem dando argumento para nós. Nós quem? Eu mesmo, falando de mim mesmo, né? Para essa alma aqui. Você fica dando argumento para você mesmo. Você fica alimentando a tua alma a todo momento com argumentos. Então, se você ouvir bastante a carne, o que a alma vai decidir? Puxa, isso é mesmo, que legal, vamos fazer isso e tal. Mas se o Espírito também fica ali, né? Ei, vamos fazer isso, vamos orar, ei, vamos lá no culto hoje. E o corpo diz totalmente o contrário. Mas a alma é que decide. Então, quem melhor alimentar, quem tiver o melhor argumento, corpo, o Espírito, vai tomar a decisão. E depois escolhe o resultado. Fala, irmão. Desculpa aí te apressar, mas a alma, tu falou da alma, ele falou sobre o corpo ali. Nosso corpo é pro mal, mas uma coisa interessante, a alma tem o poder de decidir. Só que lá na Bíblia tá dizendo, tudo que o homem semelhar, ele vai colher. Se tu plantou o mal, tu vai colher o mal. Aí a nossa alma assim, peraí, se eu fizer isso aqui pro irmão, isso aqui é muito ruim pro irmão, eu vou colher lá na frente, pode demorar 30, 50 anos, se eu fizer essa coisa muito ruim, eu não vou fazer porque eu não quero pagar alto preço, então, tá repreendido em nome de Jesus. Tá, e quem vai fazer isso? É o crente. Porque o descrente não vai fazer essa escolha, porque ele já tomou uma escolha, ele já fez, é um livre-arbítrio, a cada momento. Por isso que a cada dia, tem alguém aqui, depois se ela fala, se ela quiser, que diz assim, que cada culto nós nos convertemos mais. Parece que a cada culto nós temos que aceitar Jesus de novo. Amém. E, claro que não precisa, né? Mas parece que nós temos que renovar os nossos propósitos com Deus. Porque a pregação foi tão ungida, tão boa, tão abençoada, e falou conosco, é isso que faz. Não olhe para o pregador, né? Mas olhe para a mensagem do pregador. E muitas vezes ele está falando ali conosco. E às vezes fala só com 2 ou 3, os outros já estão assim, isso aí não foi para mim, isso aí foi para o José, isso aí foi para o André, não foi. Pois é, mas fica empurrando para os outros, tome cuidado. Tem que pegar algumas coisas para ti também, de vez em quando, né? Será que tu é tão bonzão assim, tão grandão, tão forte, tão grande, espiritual? Que bom, me diga aí quem é que eu quero te seguir aí. Vamos falar agora do Espírito, tá? O Espírito é outra parte sem matéria, né? Imortal do ser humano, tem as seguintes características, vamos lá. É a sede da consciência. O corpo não tem consciência, nem alma, né? Que nos permite discernir o certo do errado. O corpo tanto faz para ele. O corpo não vai ser salvo. O corpo vai ir para a cova, o corpo vai tornar pó. Tá vendo porque é uma luta, como é que eu vou dizer aqui, injusta, né? O corpo pode fazer o que ele quiser, porque ele não vai ser salvo. Discernir o que é certo e errado é o elemento que torna o homem diferente dos demais seres vivos da terra, eu já falei, visto que o Espírito nos liga a Deus, também já falei, fazendo com que o ser humano seja o único ser na terra que tem o intelecto e a racionalidade de buscar e adorar a Deus. Aleluia. Amém? Os outros seres não têm, pode falar. No arrebatamento, quem vai ser ressuscitado na ressurreição dos mortos? Corpo, alma ou espírito? Tá, eu vou responder, embora esteja. Não seria o assunto aqui, mas eu respondo. Arrebatamento da igreja. O Senhor vai vir buscar os salvos, né? Quem morreu salvo em Jesus. O corpo, então, o Senhor virá nas nuvens e os que morreram primeiro ressuscitarão. E nós, que estivermos vivos, subiremos ao céu. Mas já está morto, né? Então, quem vai lá no arrebatamento? É os 3. Corpo, alma e espírito. Como assim? Mas o corpo já está lá todo destruído, foi comido por um tubarão, foi queimado no incêndio, mas esse corpo nem existe mais. Isso é com Deus. Deus vai trazer de volta as células, vai trazer os nervos. Mas vejam bem um detalhe, é um corpo glorioso. Não um corpo igual a esse aqui. É um corpo igual de Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou. Ele estava 3 dias lá na cova morto. E o que aconteceu? O Espírito Santo trouxe ele a vida, o corpo a vida. Então o nosso corpo, no arrebatamento da igreja, vai ser um corpo igual de Jesus Cristo.
Então não interessa como que morreu, salvo. Não importa como que morreu, salvo. Vai ressuscitar e vamos junto com os vivos que não morreram lá para o céu. Amém? Então, E a Amém. pergunta foi o seguinte, irmão, não que o corpo seja descartado, ele é importante também. Os três dependem um do outro, né? Vamos concluir já. Não, é pertinente a pergunta, né? Porque alguém pensa, mas o corpo, então eu posso fazer o que eu quero com o corpo. Não, já falei que os três vão prestar conta. Eu estou dizendo assim, três só para efeito didático de ensino aqui. Porque na verdade nunca se separa. Eu já fiz essa ilustração aqui na escola, né? O corpo que é mau, que não é, né? O corpo que é ruim, né? Mas eu quero cometer aquele pecado, então já sei o que eu vou fazer, né? O espírito está pronto e a carne é fraca, já sei, eu vou tirar agora o meu espírito aqui, sai, espírito, fica aí, tá? Vou tirar minha alma aqui agora, a alma, fica aí. E eu agora aqui, só aqui no corpo, vou lá cometer aquele pecado agora. Existe isso? Não existe. Então quando você vai cometer o pecado, aí peca no corpo, na alma e no espírito, porque quando vai cometer o pecado ali, os três pecam juntos. Eu entendi, eu acho que a pergunta do irmão Marcos. Sim. Ou não sei se é o que eu entendi. Ele não deixa de ser importante. Não, é importante. Ele é importante, mas no final da nossa vida ele vai voltar para o pó. E o pó não vai ter essa validade. Só na ressurreição. Sim, na ressurreição. Que quando Jesus vier, ele vai transformar esse corpo corruptível num corpo incorruptível. Exatamente, o corpo não mais sujeito ao pecado, não mais sujeito à doença. Hoje é sujeito. Hoje é sujeito. Um corpo que atravessa a parede, um corpo que voa, um corpo espiritual, um corpo parecido com o de Jesus. Só um pouquinho, irmão, deixa o grupo daqui, olha. Sim, irmão, me ajude aí. Só um acréscimo para depois nós tirar as ofertas da irmã. Já vamos fazer A importância do corpo. Nós vemos que o Deus criou todas as coisas, o universo, uma matéria. Existe a matéria. Deus não ia criar nós somente com a alma e espírito, sendo que a alma e o espírito não podem tocar a matéria. Então o corpo é necessário para que nós venhamos tocar um no outro, sentar, caminhar. Então Deus fez tudo perfeito. Então por isso que existe o corpo, que é a matéria, que é necessário. Obrigado, irmão. Aqui, irmão, por favor. O corpo seria como um presente de Deus para o espírito e para a alma. Por isso, quando a gente ganha um presente, cuidamos e zelamos por esse presente. Seria um presente de Deus para nós podermos habitar no meio da humanidade. Cuidamos dele, porque se nós não cuidar dele, Deus nos destruiria. Isso é uma afirmação, não é uma pergunta. Oi, Morélio. Ele está nos ajudando, é isso aí mesmo. Morélio. É isso aí, pode ser entendido assim. Pode falar, irmão. O corpo é algo muito importante nas nossas vidas. Por isso que o cristão luta em cada dia mais buscar Jesus Cristo, para buscar santidade na sua vida, para se apartar do mal. Não é assim, Sim. mais ou menos? Buscar a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E como é que se santifica? O Espírito não precisa se santificar. No sentido de que está pronto. E no de estar pronto é isso aqui, ó. É de saber a diferença do certo e do errado. Quando você vai lá, desculpa eu dizer assim, né? No celular está ali. Você está lá no ônibus, né? E aí você está sentado lá e tem uma pessoa do teu lado, que tu não conhece, e a pessoa se levantou para descer. E ela esqueceu o celular. E daí você nunca foi na igreja, você nunca leu a Bíblia, e você não é crente. E na hora, já está ali, ó. Deixa eu ver. Ali a consciência é um do atributo aqui do Espírito. Ele diz que é da alma, mas eu digo que é do Espírito ali. A consciência vai te dizer assim: tu não é crente, nunca leu a Bíblia, né? E nunca foi na igreja. A tua consciência vai dizer assim: vai lá e devolve o celular para a pessoa que tu está vendo ela lá na roleta, lá, né? Você está lá na porta do ônibus. Isso, né? Todo ser humano tem. Tá? Isso é a parte do Espírito que vai dizer. Todos têm isso. Não precisa ser crente. Tá? É a consciência.
que nós vamos ver agora. Alguém mais tinha pedido? Tá, então segura aí. Eu pôr essa parte aqui bem rápido, tá? Bem parte, ó, os atributos do ser humano, né? Corpo, alma e espírito. Dentro dessa tríplice natureza, que é chamada tricotômica. Vamos começar aqui do corpo, que é o mais fácil, todos têm isso. Uma criança vai saber isso, os atributos do corpo: visão, audição, olfato, tato, paladar, os 5 sentidos, beleza? Não há novidade nisso, né? Todos sabem. Mas a alma tem 5 atributos também: imaginação, sentimento, vontade, consciência e razão. Isto é a alma. Tá? Não, isso não está no espírito e nem no corpo. E já o espírito, o que ele tem? Discernimento, esperança, adoração, oração e fé. Então são os atributos de cada uma dessas nossas partes aí, que não pode ser dividido. Somente aqui o professor que divide o corpo, alma e espírito, mas na verdade aí não tem como dividir. Não tem como. Tá? Então são os atributos aí do ser humano. Então lá a consciência, né? Eu vou dizer aqui que está junto ali com o espírito, é isso, todos têm. E quando vai fazer alguma coisa boa, sabe o que está fazendo, porque ele sabe, a alma ou o espírito, ele sabe o que é certo e errado. O espírito sabe, a alma não. O espírito sabe o que é certo e errado. Então quando ele vê assim, puxa, esqueceu o celular, puxa, não é meu. Puxa, um iPhone 15, puxa, como eu queria esse celular. Não é teu, vai devolver lá porque não é teu. O espírito diz assim. Mas daí ele é meio bom, disse que ele não era crente, né? Mas agora me dei bem, até Deus me ajudou, não é crente. Deus me ajudou agora. Não, vai lá e devolve. É uma bênção de Deus. Não, mas não é. Não é, não. Vamos continuar aqui. A última parte aqui para nós, deixa eu ver, isso. Eu achei que já estava perto do 5. Mas como, né, irmão? Mas qual o problema agora, né? Qual o problema? Está aqui, no terceiro subtópico. A queda e restauração humana. Né? Nós precisamos, irmã, né, que a irmã falou lá, a santificação. Nós precisamos. Está aqui, ó. O que houve lá na queda? Todas as áreas do ser humano foram afetadas. A alma, o espírito e o corpo estão interligados. Assim, um influencia o outro naquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. E por isso nós precisamos de uma santificação completa para vencer o pecado. Então, nós como espírito, tu é um espírito. Então começa aí a instruir, a dar palestra, a dar ordem, a ensinar a alma, tudo dentro de ti aí. A tua alma para que ela tome as melhores decisões. Para que vocês, eu digo vocês no plural, mas é uma só, né? Para que você seja salvo. Serão os 3, mas é um. Vão lá perecer naquele lugar, né? Não tem como separar a vida espiritual, né, do corpo, alma e espírito. Isso requer do cristão uma conduta irrepreensível. Lá no versículo que diz, né? Dentro dessa tricotomia aí, né? Só é possível como? Por meio do sangue de Cristo, pela ação do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Então temos que nos consagrar, temos que nos dedicar, temos que nos santificar. É só hoje eu estou melhor, que eu vim aqui hoje na igreja, que bom que eu ouvi isso. Amanhã tem que ter mais outra dose. O corpo está doente por causa do pecado. E o doente, o que precisa? Cada dia tomar uma pílula, cada dia tomar uma injeção, cada dia tomar uma radiação lá lá no câncer, como é que faz lá? Aquele lá, radioterapia e qual é o nome do outro? Quimioterapia. Todo dia tem que ir lá. Meu Jesus amado. Meu Deus. O corpo está doente. E quando o espírito está doente? Tem que ler a Bíblia. Tem que orar. Aleluia. Tem que jejuar. Glória. Tem que vir no culto. Aleluia. Tem que participar da ceia. Tem que evitar de falar palavrão. Tem que evitar de roubar. Bom, deixa eu parar lá de falar, senão eu vou ficar a noite toda aqui. De dizer o que tem que parar de fazer. Vão entender, né? Não precisa falar mais. Amém. Tá, aqui. Vamos parar aqui. Quem que vai... Irmã Sara, você é sendo convocada para adorar o Senhor com hino. E com esse hino, alguém vai colher aí as ofertas. Se tiver dízimo também para a igreja e a oferta para a escola. Não sei como é que vai ser aí. Tá bom? Mas se puderem ofertar, oferte, irmã, por favor. Vamos lá.
Bom, é o segundo tópico de 3, viu? E nós só vencemos um e são 9h15. Então agora vai ser mais corrido, tá bom? Vai ser mais corrido agora. Glória. Então vamos lá, visão bíblica do corpo. Essa primeira parte, né, então, que o irmão falou, normalmente eu sou mais rápido, irmão André, porque a primeira parte é mais histórica, mais apresentação, já é assim, caso vencido. E a gente vê que não é. Que muitos têm dúvida em coisas que não era para ter. Mas tudo bem, foi claro. Muito bem. Só que agora eu vou passar rapidão aqui, que vocês vão ver que a maioria das coisas nós já falamos de uma certa maneira, tá bom? Então, o posicionamento da Bíblia sobre o corpo. Como parte exterior, nós já vimos, né? Então, na Bíblia, o corpo apresentado é literalmente por metáforas, né? Quando eu falei ali, fala de corpo, né? Relacionamento ao organismo humano como um todo, todos os nossos órgãos, toda a estrutura é o ser humano completo. Como nós falamos que é uma casca, né? Um invólucro, né? Do corpo. E ali nós temos uma experiência, irmão Mateus. Né? Isso, como falou no presente, eu gostei, eu tinha lido isso aí já. E agora o irmão me trouxe a memória. Que é isso? Nós aqui como espíritos, né? Você é um espírito, não é um fantasma, viu? Não tenha medo de usar essa palavra. Você é um espírito. Nós estamos tendo uma aventura aqui, uma experiência aqui na Terra. Né? Então nós ganhamos uma experiência habitando dentro desse corpo aqui. Não está errado isso, é bíblico e é correto, e Deus que fez assim. Quando a gente fala assim que o corpo é mal, não, isso é errado. A teologia, ela teve várias discussões a respeito disso. Bom, acho que não tem... Eu vou falar que não vou ferir ninguém. A qual há algumas religiões ou denominações, os líderes, eu vou falar bem genérico, quem entender, entenda. Os líderes se trancavam em lugares, em cadeias, em cavernas, e habitações, e batiam no seu próprio corpo, com um reio nas costas, castigando o corpo, como que querendo dizer que o corpo é mau, para que o corpo pare de fazer essas coisas erradas comigo. Não é assim, não. O corpo não é culpado, mas se você alimentar muito ele, já sabe que ele não vai nos ajudar a ir para o céu, tá bom? E aí, isso por causa do pecado. Então, como eu estou tentando chegar aqui, o problema não é o corpo em si, né? Mas só que o corpo, o inimigo, ele usa como um instrumento para nós ofendermos a Deus, dentro do livre-arbítrio que Deus deixou para nós. O que mais o corpo aí, o templo do Espírito Santo, também já foi falado aqui. A Bíblia apresenta isso, né? O ser humano como santuário, onde o Espírito habita, né? E não tem, olha, irmão, eu tento ser rápido, mas vou falar isso aqui rápido também. Ah, Jesus, ó Deus, Ele é onipresente. Então não tem lugar onde Deus não esteja. E daí alguém diz assim, Deus não está comigo, está... Deus não olha para mim. Não, e não olha, Ele está dentro de você. Não, mas eu sou o maior dos pecadores. Pois é, mas para isso que Jesus veio. Mas eu não presto, para mim não tem mais jeito. Porque é você que está dando essa decisão. Meu Deus. Então Jesus fez a obra completa lá no Calvário e morreu pelo mais e pior do ser humano. Mas só que você que escolhe, você que decide. Deus não obriga ninguém a adorá-lo e nem a odiá-lo. Deus só quer ouvir o sim de você. Você aceitar a vontade de Deus na tua vida. E quando você fizer isso, Deus já estava lá dentro de você. Aleluia. Porque não tem lugar onde Deus não esteja. Deus está dentro do pior ser humano. Mas Deus não vai ajudar ele lá porque ele não quer. Porque o homem não quer. Então, mas Deus não está dentro do ser humano, está. Tanto que quando ele chegar lá no céu, eu disse, né, todo ser humano vai chegar no céu, vai prestar conta. E quando ele prestar conta, o próprio Deus vai ser testemunha. Por isso que todo ser humano perante Deus, ele fica calado, não tem o que dizer. Você acha assim,
alguém erra aí, não é daqui, né? Mas as pessoas estão errando aí, né? E acham que Deus não está vendo. Você acha que não. Aí esconde do pastor, esconde da esposa, esconde do marido, esconde dos filhos, esconde dos pais, esconde do patrão, engana todo mundo. Beleza, vai lá. Tem dois que não conseguem enganar. É Deus e você mesmo. Pode enganar todo mundo, mas você mesmo você não engana. Então você sabe como é que você está. Então toda alma, quando chega perante Deus, alma, espírito, quando chega, fica quieto. Porque Deus sabe tudo. O que tu pode dizer para Deus? Senhor, eu não sabia. Glória a Deus. Não tem essa. O espírito está pronto. E Deus mesmo está lá. E no nível espiritual, olha só onde eu estou chegando. Ó, nível espiritual. Meu Deus. Você é um espírito, está vendo? Quando você morre, ó, cai uma escama aqui, ó. Cai a escama assim. Os anjos estão aqui. E os demônios ali também. Vejo Deus lá. No mundo espiritual, Deus está sempre sendo visível. No mundo espiritual, todo mundo vê Deus. Forte, né? Mesmo. O que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Tem um hino assim, né? O que eles veem? Eles veem Deus. Eles veem Deus. Então, quando você morrer, tu vai ver Deus. E aí, para alguns será tarde demais. Vamos lá. O templo o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, nós temos aí que evitar profanar esse corpo aí, né? A glorificação do corpo, aí ele responde a pergunta lá que o irmão nos fez aí, né? É um ato de vida, quando será na ressurreição dos mortos, ou ocasião do arrebatamento da igreja. Por isso que eu mostro a figura aqui, né? Olhando ali para o sepulcro, para o cemitério. Tem algumas almas que estão ressuscitando ali, mas tem umas outras que não. Né? Vamos ficar lá para a segunda ressurreição. Nosso corpo hoje é cheio de doenças, enfermidades e tantos problemas. Lá na glorificação, lá na ressurreição, lá quando nós formos morar na glória, lá com Deus, isso aí tudo ficou para trás. E o último tópico, a visão secular do corpo. Esse é isso, parte exterior, a glorificação, já vimos. A última parte para encerrar, a visão secular do corpo. É forte agora. A última parte é pior, não, é melhor. A glória. O posicionamento secular sobre o corpo, porque a lição é sobre o corpo. Como é que o mundo vê isso? Olha lá, hedonismo. O corpo só pensa no prazer carnal, material. Vamos ver esse negócio. É um estilo de vida que coloca o prazer como objeto principal de vida. Meu Deus. E não é isso que Deus quer. E não é isso que está na Bíblia. Não, foi demais, vamos voltar aqui. E como o prazer é sentido pelo corpo, então vale tudo aí nessa busca pelo prazer, né? Aí temos o que também fala aqui na lição do narcisismo também. Hedonismo é a busca excessiva pelo prazer. E o narcisismo, né? Cadê como é que aquelas fotos que tira de si mesmo? É o nome? Todo mundo sabe, a selfie. Lá, né? Todo mundo sabe. Transtorno de personalidade narcisista. Todo mundo tem que me ver. Como eu sou bonito. E tira um monte de pose ali. E enche de comentários lá. O corpo do narcisismo, o que é isso? Personalidade caracterizada por amor excessivo e preocupação consigo mesmo, buscando sempre admiração e validação dos outros. E Deus está vendo tudo. De modo insensato, a pessoa narcisista persegue o corpo ideal por meio de uma boa estética, a qualquer custo. Busca ostentação e busca de autorrealização, não admitindo suas falhas e erros. Meu Deus. Jesus. Se você fosse escrever um livro sobre a tua vida, biografia se chama. O que você ia escrever lá, né? O livro da tua vida, só as coisas boas, os melhores lugares que eu fui, melhores restaurantes, praias, melhores coisas que eu fiz na minha vida, deu tudo certo comigo. Beleza, né? Assina lá. E as coisas erradas, você escreveria no teu livro? Um dia dei uma topada lá numa pedra. Puxa, um dia me ofenderam, me deu para cair num poço. Puxa, eu tive 1000 doenças. Puxa, só me dei mal na vida. Você escreveria isso na tua biografia, no livro da tua vida? Que silêncio agora, ninguém falou nada. Pois é, isso é narcisismo, viu? A Bíblia ela não é narcisista. A Bíblia fala do homem, as partes boas e as ruins do homem.
o digo do homem e da mulher também, eu não fico fugindo aí, mas... José, só voltando aqui ali, é interessante isso aí que tu escreveu ali, ó, a qualquer custo. Não é que tu não te organize, te ajeite, te vista bem, mas a qualquer custo, até mesmo às vezes a salvação. Perde a salvação. Isso, então esse é o cuidado. Nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Esse custo que tem muita gente indo aos extremos e achando que estão com Deus. Só que a pessoa sabe disso. Sabe, mas não pesa o custo que está sendo jogado. Lá no Antigo Testamento, os erros eram julgados na hora. Lembra da mulher adulta quando foi levada lá para Jesus? Julgar ela, jogar pedra, né? Pois é, se fosse hoje assim, não é mais, né? Mas se fosse hoje assim, cometeu um erro, já vai ser julgado na hora, apedrejado. Meu Deus. Ia ter pouca gente na terra, né? E dentro disso aí, irmão José, a qualquer custo, estamos deixando de temor, o zelo pelas coisas de Deus. Sim. Porque valoriza aquilo que mais lhe agrada. Narcisismo. Né? Narcisismo. Obrigado, irmão, isso aí. Agora está piorando. Não, está melhorando. Então abre os olhos. Vamos lá, abre a mente. Abre os olhos? Não, abre a mente. Porque agora vai ter que fechar os olhos. Mas eu tinha umas imagens feias que eu tirei. Vamos lá. Em termos gerais, a erotização é a ação de provocar sensações, né, sensuais no corpo, levando ali uma excitação, né? Então, a erotização do corpo é explorada pelas mídias, artes, músicas, literatura, o objetivo de seduzir e estimular práticas erradas, que eu não estou falando tudo, né? O corpo e a libertinagem, viram lá, né? Essa erotização. E a libertinagem é um termo para descrever comportamento desregrado, excessivo, né? Tem que ser tudo sensual. Eu tenho que falar isso aqui, não adianta, irmão. Chegou a hora, né, irmão? É a hora de falar. Porque o pregador vem aqui, desculpa, pode ser até eu, vou falar mal de mim mesmo. Tem vezes que parece que eu fico com pena, assim, desculpa dizer, da igreja. Tem que falar essa palavra dura aqui agora. Meu Deus, não vou usar essa outra aqui que é mais facinha. Agora não vou cortar, não. Então, sem consideração com princípios morais e éticos e bíblicos ou as consequências emocionais e sociais. Então, a libertinagem é o contrário de libertação ou liberto. Não tem culto de libertação aqui, segunda-feira de tarde? Cura divina é libertação. Não é isso aqui, é o contrário. É libertinagem. Envolve promiscuidade, infidelidade conjugal, adultério, relação com pessoas do mesmo sexo e outras práticas aí terríveis, né, ilícitas. Então, e a liberdade entra aqui, o livre-arbítrio, né, a autonomia do corpo, faz o que querem. Então, é o livre-arbítrio do ser humano. Foi dado por Deus, é correto. Só se assegura no banco aí como é que vai acabar isso. Isso implica em autonomia, faz o que quer, né? Para tomar suas próprias decisões, usa sua liberdade para fazer o que quer com o corpo. Beleza, vai fazendo aí, né? Livre-arbítrio, faz o que quer, né? Sendo assim, o que vemos nessa amoral, sem moral, é cultura social pós-moderna, é a cultivação de ideais secularistas que promove a banalização do corpo. Para isso, Satanás criou os movimentos que divulgam, propagam e defendem esta banalização. Então, o corpo, olha só que terrível. Eu vou falar isso, eu sei que alguns vão entender, outros não, mas eu não vou explicar. Vamos vender um carro. Eu criei um carro agora super moderno, super veloz, super tudo assim, não sei o que mais. Até voa o carro. Agora eu vou fazer a propaganda. Daí o que eu vou fazer? Jesus amado, já sei. Vou botar uma propaganda, vou botar uma mulher ali seminua, ou um homem também, né? Os dois lados, né? Vou botar um casal seminu ali. O que tem a ver o carro com o corpo? É isso que eu estou falando, não estou falando outras coisas. Quem entender, entenda. O que tem a ver? Então é isso que a mídia, que o governo, que as pessoas sem Deus, usadas por Satanás, querem fazer isso. O diabo, ele não quer adoração. Ele quer tirar a nossa adoração de Deus. Isso para ele já está bom. Entendeu? Então, isso entra no livre-arbítrio. Tá?
Então, antes da conclusão do livre-arbítrio, se assegure ele. Ah, irmão, então eu não posso usar o livre-arbítrio? Pode usar, até aceitar Jesus. Depois que você aceitou Jesus, de verdade, hein? De verdade, você não pode usar mais. Porque se você usar, então aquela decisão que tu tomou lá, então não foi bem sincera, assim, não foi bem real, verdadeira. Porque você está usando de novo o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é fazer o que quiser sempre, em todos os momentos, situações e lugares. No momento que tu é crente, você abandona o livre-arbítrio e é tua vontade. Livre-arbítrio é vontade. Eu não faço mais a minha vontade, mas a vontade desse camarada ali. Não vale mais o que eu penso, o que eu quero, mas a vontade de Jesus. Se eu estou usando o livre-arbítrio, então eu ainda... Jesus, espera um pouquinho aí, não vem ainda, eu tenho que fazer uma coisa. Eu vou ali, um cara me ofendeu, eu vou lá dar uns tapas no cara agora. Senhor, espera um pouquinho aí, tá? Daí vai lá, vai morrer e vai perder a salvação. Então não existe 5 minutos de licença para Deus. Para usar o livre-arbítrio. Então tu está mentindo. Está sendo hipócrita. Para ti mesmo. Licença para pecar. Conclusão, não tem licença. Vamos concluir aqui. Entendendo a visão bíblica sobre o corpo, vamos encerrar. O que nós precisamos fazer aí com o corpo humano, né? Cuidar do corpo, alma e espírito em todos os aspectos e submeter o seu corpo ao Espírito Santo, porque não vou deixar um peso aqui para vocês, né? Vocês têm a ajuda do Espírito Santo. Se eu só falasse isso, não falasse que é quase impossível, para não dizer impossível, né? Você se manter íntegro, ser fiel, não faltar no culto, procurar sempre ler a Bíblia, procurar sempre jejuar. O que mais você precisa falar de coisas boas, né? Mas se você não tiver o Espírito Santo, você não vai conseguir. Então, ajuda do Espírito Santo para vencer o pecado e as obras da carne, que se manifestam pelo corpo. Uma pergunta. Não, vocês que vão fazer. Menos aqui o colegiado aqui dos universitários, né? Os universitários, a irmã Sara está junto nesses aí, e a irmã Simone também. Os demais pode fazer pergunta. Tu não. Tu não. Tu é universitário, fica quieto aí. Alguma pergunta geral? Dá lição. O livre-arbítrio seria, fazendo aqui uma analogia, a criança na fase da adolescência ali, entre os 7 anos até os 15 anos, vamos supor assim, que tudo que ela vai fazer, ela pergunta para o pai ou para a mãe. Tá. Depois que passou dessa idade, se ele, da fase ali dos 7 anos até os 15 mais ou menos, ele pergunta para a mãe, para o pai, nunca vai dar errado na vida dele. Ele vai sempre ter esse auxílio do pai e da mãe, pois eles passaram por essa experiência, já vai saber aconselhar bem. Daí depois dos 15, daí ele faz por conta própria e se dá mal. Vou passar para você. Tá, irmão. Chegou perto. O livre-arbítrio que tu colocou junto com a inocência, que eu entendi, tu colocou junto com a perda da inocência, que eu entendi, sim, acompanhamento dos pais, sim, menor de idade. O menor de idade pode fazer a pior, não tem melhor besteira, né? A pior besteira do mundo, os pais vão ser culpados. Mas aí não é o caso, tá? O livre-arbítrio, ele vai entrar junto com a aceitação de Deus, da pessoa de Jesus Cristo. Tá? Porque estou falando aqui de vontade perante Deus. Livre-arbítrio vai falar do relacionamento do ser humano com Deus. Não é tanto com os pais, embora os pais não tenham responsabilidade até ele atingir a maioridade. Mas daí, por isso eu puxei aqui para a inocência. Quando é que perde a inocência? É quando, como é que diz lá a Bíblia, né? É quando sabe a diferença da mão esquerda para a mão direita, de saber qual que é igual, né? Qual é a esquerda e a direita aqui? Mas é igual, então, mas já sabe. Mas já sabe a diferença. E quando faz o mal, sabendo que está fazendo mal. E quando faz o bem, sabendo que está fazendo bem. E onde é que está isso? A pessoa já está consciente, ela perdeu a inocência. Nisso aí, não é outra coisa. Isso, ao pé da letra, é o perder a inocência.
Agora, quando entra no livre-arbítrio, já começa a partir daí, então, propriamente dito. Não precisa ter o dos pais, porque tem 15 anos é menor. Ou 16 anos, vamos ajudar ainda. 16 anos, vai lá e vota. Aí vai... Não quero entrar nisso. Aí vai votar lá em alguém que vai destruir o país depois. Não queria falar isso, já falei. Mas, Jesus mas amado. foi de propósito, tá? E aí o que acontece? Como é que ele com 16 anos pode votar, mas não pode dirigir carro? Mas ele pode se casar. E se casar, constituir família e ter filhos. Com 16, 17 anos, os pais podem dar a maioridade, né, ali avanço para essas crianças, vamos dizer, adolescentes, quase jovens. E aí como é que fica? Não, estamos respondendo. O livre-arbítrio tem mais a ver com Deus. Mas isso não vai tirar dela. Mesmo que nunca aceitei Jesus, nunca fui na igreja, nunca li a Bíblia. Ainda vai ser responsabilizado por Deus por usar mal o livre-arbítrio. O livre-arbítrio para ser usado em favor de Deus, em tomar a decisão de abandonar o mal e tomar a decisão de acertar o alvo. E o alvo é Jesus. Amém? Bom, muito obrigado. Amém. Até a próxima aí. Olha.